Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o glorioso dia de Cristo Jesus. Amém? Eu estava aqui pensando na maravilha da palavra de Deus que vem ao nosso encontro, apesar de nós mesmos, apesar das nossas dificuldades. E eu abro a Bíblia e eu vejo respostas para todas as nossas perguntas. E quando tem alguma pergunta que a gente não tem resposta, a gente sabe que teremos na eternidade. Então sempre ela aponta o jeito de Deus de responder. Eu estive pensando no que falar esta manhã e veio ao meu coração um tema que ecoou no meu espírito e na minha mente há muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, no início da década de 70, eu achei um livro de Martin Luther King. E esse livro traz as melhores mensagens dele. Foi publicado nos Estados Unidos em 1963. Olha só quanto tempo faz. E ele pregou uma mensagem que abalou os Estados Unidos sobre antídotos contra o medo. E eu fui atrás dessa palavra essa semana, e nas minhas aulas de homilética que eu estou dando, eu queria achar alguns grandes pregadores, e quando eu achei esse material, que estava lá no meu inconsciente, eu disse, puxa, como isso é atual. Então eu resolvi hoje fazer uma espécie de uma palestra, uma mensagem mais palestrando. Então, se você quiser anotar, anote aí, antídotos para o medo diante do vírus. Esse é o tema. 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos começar com este versículo para você começar a entender aonde nós queremos chegar. Eu quero procurar ser breve, embora o assunto é muito amplo aqui. No amor não existe medo. Coloque isso no seu coração. No amor não existe medo. Se você quiser pregar junto comigo agora, já escreva aí embaixo: Senhor, encha-me do teu amor, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. O mundo de hoje, gente, está vivendo o tormento, e o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus precisa nos livrar de uma dimensão de medo que gera tormento. Nós precisamos ser libertos de uma dimensão de medo que atrapalha esse aperfeiçoar em amor. A gente sempre acharia que outras coisas serão opostas ao medo, mas interessante que a Bíblia coloca o amor. Porque o amor gera enfrentamento. Porque o amor gera fé. O amor gera coragem. E o amor é o amor, né? Que é um antídoto profundo contra o medo. Um outro texto que eu quero que você ouça é Mateus 10, 29, porque mostra o cuidado divino. Mateus 10, 29, eu quero que você leia comigo. Mateus 10, 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre. Jesus está perguntando, não se vendem 2 pardais por por uma moeda de cobre? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Jesus está chamando a atenção de que Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Deus está dizendo na sua palavra, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Jesus está fazendo uma referência à coisa mais barata que existia na época: 2 pardais. 2 pardais eram suficiente para
uma moedinha, atenção, gente, uma moedinha, a moeda mais barata que existia na época era suficiente para pagar 2 pardais. Mas Jesus disse: o Pai está no controle até de 2 pardais, que valem o valor menor que existia na época. Agora, a gente acha que isso daqui é muito. Jesus foi mais categórico ainda em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 6. Vai mais fundo ainda. Olha só o versículo. Se você entendeu Mateus, agora você vai procurar entender Lucas. Lucas 12, 6 diz, olha só: não se vendem 5 pardais por 2 esses. Agora você notou que se eram 2, vendia por 1. Agora aconteceu o seguinte: o negócio é o seguinte, se você comprar 4, você leva 5. Deu para entender? 2 é uma moeda, 4, 2 moedas. Mas se você comprar 4, o vendedor dava 5. Vê como que não valia nada o pardal? Deu para entender? Não se vendem 5 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus se preocupa com o 5º pardal. O 5º pardal foi levado de graça, mas Deus não se esquece dele. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus. Muitas vezes você está se sentindo como o 5º pardal. Muitas vezes o brasileiro tem essa noção: puxa, nós aqui que é tudo difícil. Parece que quando vai dar certo, algo dá errado. E você começa a sentir o 5º pardal. Mas eu quero dizer de novo o que diz o texto: nenhum deles. Coloca de novo lá para ficar bem firme essa frase. Nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Nenhum deles está em esquecimento diante de Deus, como diz nessa tradução. Nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Sabe o que significa para você isso? Deus não se esquece de você. O amor de Deus é o maior antídoto contra o medo. Deixe-me colocar esse assunto de uma forma apaixonante, para que nós entendamos, e eu vou citar aqui muito o que eu li em Martin Luther King, e ver como isso é atual, nesses dias de mudanças catastróficas e calamitosas incertezas do mundo. Será que haverá alguém que não tenha experimentado depressão, perturbação, medo destrutivo, ansiedade, coisas que perseguem nossos passos cada dia? Homens e mulheres estão carregados de temores, famílias. O medo apresenta-se de disfarces variados. O maior medo é obcecado pela possibilidade da doença. Esse mal está solto no planeta. As pessoas estão se preocupando também que os anos e os dias estão se passando tão depressa. As pessoas estavam, nesse tempo todo, procurando drogas para salvar a eterna juventude. As pessoas estão preocupadas com o colapso, perspectivas, complexo de inferioridade. As pessoas caminham com incerteza, falta de confiança em si mesmo, impressão de queda. Gente, o medo, ao que a vida pode trazer, impele muita gente a vaguear por caminhos destruidores. É por isso que muita gente foi para as drogas, foi para as bebidas, foi para a promiscuidade sexual. Há muitas pessoas quase sem darem conta, se deixaram alvorar por
por uma sensação terrível de depressão, de angústia, de ansiedade crescente. Gente, as pessoas estão criando medos em cima do medo. E tem gente que já está começando a ter medo de ter medo. De tanto medo que estão. Isso daí os psiquiatras chamavam de fosbofobia. O que é fosbofobia? É medo de ter medo. O que está acontecendo com você? Eu estou com tanto medo de ficar com medo, que já estou com medo. Parece assustador isso, né? Fobosfobia. As pessoas estão se fechando, as pessoas estão virando, tem gente vivendo em lugares isolados até de si mesmas. Claro que alguns chegaram aos exageros terríveis por causa do medo. Sabe, o grande problema, e os psicanalistas trabalharam isso, a concorrência excessiva na sociedade atual tem produzido medo econômico. Há uma psicanalista chamada Karen Horner, que diz que o medo econômico tem sido o maior problema psicológico da sua época. Eu fiquei pensando, se ela escreveu isso na época dela, imagine se ela vivesse o que estamos vivendo hoje no século XX, em 2020. Mas ela estava dizendo como que isso dá um profundo sentimento no ser humano, medo da perda, os maiores medos humanos. Medo do futuro, medo da doença, medo da morte, medo do envelhecimento, medo de não ser aceito mais. Os donos das indústrias vivem atormentados pela possibilidade de falência dos seus negócios, ou pelos caprichos da bolsa de valores. Os empregados e colaboradores das empresas vivem aflitos na perspectiva de desemprego. E aí está. Gente, eu estou dizendo a vocês que temores estão aí, são temores espirituais, temores religiosos, temores, como dizem os filósofos, ontológicos, o ser para ser. E no meio de tudo isso, incluído o medo da morte e o medo do aniquilamento social. Você sabia que Hamlet, em Emerson Hamlet, escreveu uma frase assim: quem não vence o medo cada dia, não aprende a lição da vida. Vou repetir de novo. Quem não vence em cada dia o medo, não aprende a lição da vida. Agora, eu não quero dizer para vocês que a gente deve eliminar completamente o medo. Isso é um ponto interessante. O medo, ele existe. Somos humanos, todo mundo terá um pouco de medo. O problema nosso do medo é quando o medo se torna anormal. Existe um medo normal que leva você a tomar cuidado, prever as coisas, ter diligência, ter prudência. Porque é impossível e praticamente indesejável eliminar todo o medo. Porque o medo é o elementar sistema de alarme do organismo social e do organismo humano. Deixa eu repetir, é um alarme isso. Foi o medo da escuridão que levou à descoberta da eletricidade. Foi o medo da dor que provocou os progressos maravilhosos da medicina. É o medo da ignorância que tem estabelecido grandes sistemas de educação. O medo é motivador, é o medo da guerra que criou as Nações Unidas. Então eu quero dizer para você, o que nós precisamos é sentir medo, como disse um intelectual, na medida certa. Se o ser humano perdesse a capacidade de ter medo, ele ficaria incapacitado. Martin Luther King diz uma coisa interessante: se o ser humano perder a capacidade de ter medo, ele ficaria privado da capacidade de desenvolvimento.
e da descoberta da criatividade, ou da descoberta e da criação. Então, quero dizer para você que o medo, num certo sentido, é normal, é necessário, é fecundo. Agora, a gente não deve esquecer dos medos anormais. Os medos anormais que são o problema, são desastrosos, psicologicamente destrutivos, né? Quem trabalhou isso foi o psicanalista Sigmund Freud, quando falou sobre isso. Ele chegou a dizer mais ou menos o seguinte: é natural lá na África as pessoas terem medo de cobra. Ele não falou na América Latina, mas todo mundo tem medo de cobra. É normal, tem que ter medo de cobra mesmo. Isso é normal. Agora, se você, o Freud diz o seguinte, se você começar a achar que está cheio de cobra embaixo do seu tapete, aí é anormal daí. Porque aí é o medo neurótico. Há o medo real, ali na selva, e há o medo neurótico, debaixo do tapete. E muita gente está vivendo mais o medo do debaixo do tapete do que o medo real. Então, eu preciso colocar isso para você entender, né? Então, a gente começou a criar medos demais, que eu vou chamar de medos de debaixo do tapete. Qual a diferença? O medo normal nos protege. O medo anormal nos paralisa. Dá para você entender a diferença? O medo normal nos incita a desenvolver o nosso bem-estar coletivo, ou individual, enquanto o medo anormal envenena, deforma a nossa vida de dentro. Nosso problema, pois, não é tanto nos libertarmos do medo, mas dominar o medo, vencer o medo. E aqui que eu quero dar a resposta: como podemos vencê-lo? Como podemos? Quais são os antídotos? Em primeiro lugar, você precisa enfrentá-lo. O medo com firmeza e determinação. Encará-lo de frente. Nós temos que descobrir quais são as razões. O que é real, o que não é real. O que é sincero, o que não é sincero. Porque este confronto é que vai começar a gerar em nós uma coragem. Nós precisamos, não adianta fugir do medo, não adianta reprimir o medo, nós precisamos encará-lo, pensar à luz do que Deus tem falado, do que Deus tem dito, do que Deus tem feito, compreendendo a realidade do que a ciência fala, mas colocar os pés no chão. Se você apenas reprimir e rejeitar, vai multiplicar seus conflitos, mas se você olhar de frente, honestamente, você vai descobrir que muitas vezes você criou tantos medos na sua vida. Eu não estou falando dessa situação apenas do medo agora, mas da criação de medos que a gente foi criando durante toda a nossa vida. Muitas vezes nós não enfrentamos a realidade da vida, a realidade da existência, a realidade de viver inteiramente, de saber que cada fase da vida é uma realidade. Nós viveremos, mas temos limites. Agora há pouco o pastor Ricardo estava falando do irmão Cornélio. O irmão Cornélio era uma pessoa única, né? Uma pessoa especial. Eu me lembro quando ele disse para mim aqui, ali, perto da porta, ele disse: eu acho que eu sou profeta, ele disse. Deus me mostrou que não vai ter ninguém no meu funeral, vai ter bem pouquinhas pessoas. Ele disse isso para mim. Aí outro dia, ele zombava até da morte, né? Ele diz assim: eu tenho uma profecia, e essa é verdadeira, pode escrever aí, porque vai acontecer.
E ele ria, né? Ele disse assim: Deus me falou que eu não vou viver mais 50 anos. Olha, ele zombava da morte. Mas sabe uma coisa maravilhosa que eu lembro dele? A sua vida de paixão para vencer todo o medo, levando pessoas a Cristo. Levava pessoas a Cristo. Quantas pessoas aqui? Presbíteros que nós tivemos aqui, foi ele que levou a Cristo, né? Foi ele que levou o Sérgio Paulo a Cristo, né? Que deu essa família toda salva. E quando a gente lembra dessas coisas, no meio de tudo isso, eu vejo uma coisa só. Homens e mulheres da igreja do passado que enfrentaram as situações mais difíceis por causa de Cristo. Interessante essas coisas acontecendo em nossa vida, em nosso coração, em nossa existência. Então é bom a gente ter boas memórias da coragem. A gente olha para o passado, eu vejo líderes que enfrentaram situações das mais adversas, das mais terríveis. O medo sempre esteve muito próximo dos grandes líderes. Sabe que eu cheguei cada vez mais à conclusão, sempre haverá resistência para quem quiser fazer a coisa certa. E quanto mais certa a coisa, maior a resistência. Quando eu começo a ver um homem com muita resistência contra ele, eu começo a dizer, ele deve estar certo, porque o mundo jaz no maligno. Então é muito interessante a gente ter esse enfrentamento. Eu estou citando aqui Martin Luther King, um dos homens mais importantes do século XX. Mas ele foi carregado de ações contra ele permanentes, tensões permanentes. E ele descobriu o seguinte: só em Deus eu consigo enfrentar todo medo. E é ele que escreveu isso. Eu percebi que eu preciso enfrentar as cobras de debaixo do tapete. Para você entender a metáfora. Permanentemente. Não esqueçamos, queridos irmãos, que nós precisamos vencer a nossa imaginação, porque o medo, ele cria abuso na imaginação. Eu vou citar uma outra frase que eu vi na outra semana, eu já tinha citado ela. Você pode até dar carona para o medo, que você não pode deixar o medo dirigir. As situações existem. Eu quero dizer uma coisa. Nós podemos enfrentar o medo. Segundo, antídoto, coragem. Você vê que eu falei de tomar uma decisão de enfrentamento. Coragem. Ser corajoso e forte. Paulo uma vez disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sofreu pressões de todos os lados. Você imagina que o medo estava presente permanentemente no ministério dele naquela época. O mal era como um vírus para destruí-lo. E ele dizia que ele tinha uma luta por fora e uma luta por dentro. E além de toda a luta que ele tinha uma luta que ele chamava dos falsos irmãos. Você imagina que luta terrível de uma traição interna eclesial. Este homem viveu uma vida carregada, ele diz, de temores. Mas ele buscava uma coragem em Deus. Uma coragem em Deus. Então, eu quero dizer que podemos ainda dominar o medo por meio de uma das principais virtudes da vida humana, que é a coragem. Platão considerava
A coragem é o elemento da alma que estabelece a razão e o desejo. Aristóteles dizia que a coragem é a natureza essencial do ser humano. Quer dizer, nós temos que ser mais humanos. Mais humanos. Tomás de Aquino dizia que é a força do espírito capaz de vencer todos os obstáculos. E a Bíblia diz ser corajoso e forte. E a Bíblia diz, eu serei contigo. E Moisés vai reclamar, Deus diz, eu serei contigo. E Gideão vai reclamar e Deus diz, eu serei contigo. E Jeremias vai dizer, não, mas mais, ele disse, eu serei contigo. Jesus, quando acho que viu que os discípulos iam dar uma palavra, ele disse, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Coragem, você não está só. Encare com coragem. Nós precisamos enfrentar isso. E alguém já disse, o pior perigo do medo é o próprio medo de ter medo. Foi um filósofo americano que disse isso. Para vocês terem uma ideia, tem um pensador antigo que diz, não é a morte nem a dificuldade que são de temer. O que eu mais tenho medo é de ter medo de morrer, não da morte. Isso foi um filósofo que disse. Então eu quero dizer que coragem é você afirmar o seu eu em Cristo, o seu eu em Deus, o seu eu como filho de Deus. Coragem é você ser cheio de amor por Deus, amor por si mesmo, amor pelos outros, é a determinação. Eu quero dizer a você que é um enigma da vida ter coragem. Eu sei que dizer que na vida, gente, o mal, o sofrimento estão aí. Agora eu gostaria de convidar você a enfrentar. Vamos tomar uma posição radical. Isso requer exercício de uma vontade criadora que nos permite extrair pedras de esperança de uma pedreira de desespero. Vou repetir essa frase. Isso requer o exercício de uma vontade criadora em Cristo que nos permite extrair pedras de esperança de uma pedreira de desespero. O mundo de hoje vai precisar aprender a tirar pedras de esperança no meio da pedreira do desespero social, cultural, no sistema que está vivendo aí. Nós precisamos de coragem contra a covardia. E olha o que escreveu Martin Luther King. A coragem é a resolução interior de continuar, apesar dos obstáculos e das situações difíceis. Eu preciso até repetir isso para você gravar na sua mente. A coragem é a resolução interior de continuar, apesar dos obstáculos e das situações difíceis. Que coisa tremenda essa frase, né? A covardia, sabe o que é? A covardia é a rendição submissa a qualquer circunstância. A coragem alimenta uma fecunda afirmação pessoal. A covardia produz uma destrutiva abnegação pessoal. A coragem encara o medo e logo o domina. A covardia reprime o medo e logo é dominada por ele. As pessoas corajosas nunca perdem o interesse pela vida, mesmo quando a sua situação na vida deixa de ter interesse. Os que são covardes perdem a vontade de viver quando abrangidos pelas circunstâncias da vida. Teremos de incansavelmente construir diques de coragem para suster a torrente do medo.
Vou repetir, eu e você. Antídoto contra o medo. Nós precisamos incansavelmente construir diques de coragem para suster torrentes do medo. E amor. O maior antídoto contra o medo é o amor. No amor não há temor. Antes, lemos aí na Bíblia, o perfeito amor lança fora o medo. O tipo de amor que conduziu Cristo à cruz é esse amor. O amor que preservou Paulo da amargura no meio das terríveis vicissitudes. Não um amor anêmico, não, um amor vital. O amor que enfrenta o mal com firmeza. O amor que vence o mundo. O amor que vence até no alto de uma cruz tosca e desgastada no horizonte, ou destacada naquele horizonte. Estou pensando isso. Estou falando do amor que desfaz as forças do ódio. Estou falando do amor que é remédio contra o medo, ódio do mundo. Hoje há um medo, ódio por aí. Nós precisamos do amor de Cristo. O amor de Cristo em dimensões da cidade, da família, do trabalho, da saúde. O amor de Cristo de forma nacional e internacional. Chegou a hora de nós voltarmos para este amor de Cristo, dizer: Senhor, batiza-nos com amor, batiza-nos com amor, batiza-nos com amor, Senhor. Dá-nos um coração amoroso de Cristo, faça-nos amar mais. Nos próximos dias precisaremos entender mais o que significa amar o próximo como a si mesmo, nas suas lutas e necessidades. A igreja que nasce agora terá que ser uma igreja profundamente diaconal no seu evangelismo. O mundo precisará mais da mão amiga, do coração que perdoa e do coração que é encantado pela glória do Rei dos Reis. O perfeito amor lança fora todo medo. Vamos deixar claro, o medo nunca será destruído pelo ódio. Só o amor pode conseguir isso. Vamos repetir, o ódio paralisa a vida, o amor liberta a vida. O ódio gera confusão na vida, o amor harmoniza a vida. O ódio obscurece a vida, o amor ilumina. E aí eu termino com fé, o maior antídoto contra o medo. Você poderia dizer amor, mas eu não posso dizer que há amor sem fé. Fé está envolvido aí. O medo é também dominado pela fé. Então eu quero dizer uma coisa para você. Vamos deixar que a fé cresça em nós. Um psiquiatra escreveu: o único remédio que conhecemos para o medo é a fé. Ele não conhecia o texto bíblico do amor, mas temos que concordar que ele estava dizendo: nós precisamos voltar a crer outra vez, a amar outra vez. Por quê? Porque nós precisamos reagir contra a ansiedade neurótica, contra aquilo que é o medo da morte, o medo de não ser, o medo da ansiedade da existência. Sabe, tudo isso pode ser curado por uma autêntica fé em Jesus Cristo, uma fé que não seja mentalização positiva, uma fé que venha do Espírito Santo operando em nós para a glória de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo encha a nossa vida de uma fé que exorcize todo o medo. A ausência da fé dá a sensação de sermos como órfãos perdidos na terrível imensidão do espaço, inseridos num universo vazio e sem sentido de inteligência. Mas a fé dá a você o sentido de uma
realidade maravilhosa, gloriosa, infinita. Houve um homem que converteu-se a Cristo e isso mudou toda a sua vida. Ele era muito famoso, muito inteligente, autor de muitos livros, Tolstói. Ele disse o seguinte: durante um período da minha vida eu vi que tudo estava desmoronando à minha volta, os próprios fundamentos das minhas ideias pareciam abaladas e senti como um farrapo. Tolstói escreveu isso. Não tinha onde me apoiar na minha vida, para mim não existia Deus. No quarto, antes de adormecer, eu verificava se não havia alguma corda por ali, porque eu poderia cometer o erro de querer me enforcar nas trevas daquele teto. Eu parei de ir à caça porque eu tinha medo de sucumbir à tentação de acabar com a minha vida em qualquer lugar. Num dado momento da vida faltou a Tolstói, porque falta tantas de milhares de pessoas que estão dizendo: me desculpe, mas o mundo não deu certo, o homem não deu certo. Vocês viram esses dias nos jornais isso? Sabe o que aconteceu com ele? Este homem voltou-se para Cristo, este homem voltou-se para Deus e foi salvo tremendamente pela glória de Cristo. E ele descobriu que a fé nos dá a certeza de que não estamos sós nesse momento inconstante universo. Sabe o que ele escreveu? Além e acima das areias movediças do tempo, das dúvidas que se ensobreiam os nossos dias e das vicissitudes que obscurecem nossas noites, existe um Deus de sabedoria e de amor. Ele encontrou esse Deus. Isso mudou todo o seu universo por dentro. Fé. Este universo não é a manifestação trágica de um caos sem sentido, mas a expressão maravilhosa de uma ordem cósmica. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra com inteligência e ordenou os céus. O ser humano, esses homens escreveram coisas lindas, gente, olha só. O ser humano não é uma fumaça de um braseiro imenso, mas o filho de um Deus criado, pouco inferior do que os anjos. Acima da grandeza do tempo, ergue-se um Deus único e eterno, que nos guia com a sua sabedoria, nos protege com a sua força e nos guarda com seu amor. Esse amor sem limite sustém-nos e envolve-nos como o mar poderoso sustém e envolve cada gota de uma onda. Eu falei assim: puxa, não seria capaz de criar uma frase dessa? Olha só. Este amor sem limites. Pastores, olha só. Olha o que eles escreveram. Né? Este amor sem limites sustém-nos e envolve-nos como o mar poderoso sustém e envolve cada gota de uma onda. Que coisa belíssima. Eu não podia ter vivido na Terra sem encontrar essa frase. Como que eles podem criar isso? São poetas da vida. Em toda a sua plenitude, gente, nós precisamos dizer, precisamos dos recursos infinitos de Deus, nas enseadas do coração de Deus. Eu quero dizer que este é o diapasão da nossa fé eterna, resposta ao enigma da existência, antídoto contra todo o medo. Eu quero convidar você hoje a dizer: Senhor, eu quero enfrentar, não importa qual a situação, eu quero enfrentar com fé em Ti, eu quero peregrinar contigo, eu quero andar contigo, eu quero a luminosidade da vida eterna no meu coração. O amor é perfeito e lança fora todo o medo. Eu estou em Deus, a morte não é o mal supremo. O que é mal supremo é ficar afastado do amor de Deus, ficar fora de Deus. Este é o problema maior. Jesus disse: não temais, não temais. Ele disse: não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, no entanto nenhum cai sem a vontade do Pai. Ele disse: não se vende 5 pardais com 2 centavos. Mas, no entanto, Deus não se esquece nem do 5º pardal, de nenhum deles. Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Ele mostra que Ele é maravilhoso.
Era comum um quadro, nas antigas casas dos Estados Unidos, isso vinha lá dos puritanos. Pena que esse quadro não tem mais por aí. Sabe o que estava escrito no quadrinho, na porta da casa? O medo bateu a porta. E a fé respondeu. E quando abriu, não encontrou ninguém. Você vê um quadrinho. Que tal você pensar nisso agora? O medo bateu a porta, a fé foi lá atender a porta. Quando abriu, sabe o que encontrou? Ninguém. Deixe que a fé domine seu coração. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus pedimos que o Teu Espírito toque nossa mente, nossa vida, nosso coração, para um tempo de vitória, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toda a glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.